This is a program of music, É um programa de música, dance, de dança, feast, de banquete, philosophy, filosofia and friendship. e amizade. So I'm very happy to be here in Lisbon again. Eu estou muito contente de estar aqui novamente em Lisboa. I went to Spain Fui à Espanha with the idea of not coming back, e não tinha ideia de voltar. but then the devotees from North Portugal, No entanto, os devotos do norte de Portugal they organized so many programs, organizaram muitos programas, and I had to come back. então tive que voltar. And then Lisbon devotees invited me again. Depois os devotos de Lisboa convidaram novamente. It's not closed. I could really get ill if there is a draft a lot. I just get sore from the ears and I think you have to watch from here. If it's closed, then just tell them to close all the time. If this door has to be opened, then this has to be closed. Otherwise, there will be a problem. I mean, yeah, like this, even this is better, it's not completely. So, today we are going to speak about divine eyes, Então hoje vamos falar acerca de olhos divinos, or divine vision. ou visão divina. And there is a wonderful verse in the Gita, Há um verso maravilhoso no Gita, in the 6th chapter, no 6º capítulo, text 30, o texto 30, which speaks about seeing Krishna everywhere. que fala acerca de ver Krishna em todo o lado. This is a very practical verse. É um verso prático It can help you in many challenging situations. e pode ajudar em muitas situações de desafios. Last time I gave, or one of the times I gave class on this verse was in Florida, Uma das vezes que dei uma aula acerca deste verso foi na Flórida, in Alachua, Florida, Alachua, near Gainesville. perto de Gainesville. And there was a lot of people there was a home program, but there was a lot of people. O programa era numa casa, mas havia muita gente. So we will start by reading Sanskrit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yomam pashyati sarvatra sarvam shramai pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Para aquele que me vê em toda a parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele estará jamais perdido para mim. So we can do sentence by sentence the purport. Purport. A person in Krishna consciousness certainly sees Lord Krishna everywhere and he sees everything in Krishna. Uma pessoa, quem está em consciência de Krishna, de certo vê o Senhor Krishna em toda a parte e vê tudo em Krishna. Such a person may appear to see all separate manifestations of the material nature, but in each and every instance he is conscious of Krishna, knowing that everything is a manifestation of Krishna's energy. Talvez se tenha a impressão de que ele vê todas as diversas manifestações da natureza material, mas em todo e qualquer caso, por ser consciente de Krishna, ele sabe que tudo é uma manifestação da energia de Krishna. Nothing can exist without Krishna, and Krishna is the Lord of everything. This is the basic principle of Krishna consciousness.
Nada pode existir sem Krishna e Krishna é o Senhor de tudo. Este é o princípio básico da consciência de Krishna. Krishna consciousness is the development of love of Krishna, a position transcendental even to material liberation. A consciência de Krishna é o desenvolvimento do amor a Krishna, uma posição transcendental até mesmo à liberação material. At this stage of Krishna consciousness, beyond self-realization, the devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna becomes everything for the devotee and the devotee becomes full in loving Krishna. Nesta etapa da consciência de Krishna, que ultrapassa a autorrealização, o devoto torna-se uno com Krishna no sentido de que Krishna torna-se tudo para o devoto. E o devoto torna-se pleno porque ama Krishna. An intimate relationship between the Lord and the devotee then exists. Existe então um relacionamento íntimo entre o Senhor e o devoto. In that stage, the living entity can never be annihilated, nor is the personality of Godhead ever out of the sight of the devotee. Nesta fase, a entidade viva nunca pode ser aniquilada, nem a personalidade de Deus jamais fica fora do campo visual do devoto. To merge in Krishna is spiritual annihilation. Fundir-se em Krishna é suicídio espiritual. A devotee takes no such risk. Um devoto não corre esse risco. It is stated in the Brahma Samhita 538. Assim se diz no Brahma Samhita 5.38. Let's sing together. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shyama sundara machinta guna swarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shyama sundaram achintya guna swarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. I worship the primeval Lord Govinda, who is always seen by the devotees, whose eyes are anointed with the pulp of love. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é sempre visto pelo devoto cujos olhos estão untados com a polpa do amor. He is seen in his eternal form of Shyama Sundar, situated within the heart of the devotee. Ele é visto em sua forma eterna de Shyama Sundara, situado no coração do devoto. At this stage, Lord Krishna never disappears from the sight of the devotee, nor does the devotee ever lose sight of the Lord. Nesta fase, o Senhor Krishna nunca desaparece da vista do devoto, tampouco o devoto jamais perde o Senhor de vista. In the case of a yogi who sees the Lord as Paramatma within the heart, the same applies. O mesmo se aplica ao yogi que vê o Senhor como Paramatma dentro do coração. Such a yogi turns into a pure devotee and cannot bear to live for a moment without seeing the Lord within himself. Esse yogi torna-se um devoto puro e não suporta viver um momento sem ver o Senhor dentro de si. Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami sacha na pranashyati. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Para aquele que me vê em toda a parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele estará jamais perdido para mim. Okay. So when you love someone, you always think of them. Então, quando amamos alguém, pensamos sempre nele. And also sometimes you see them everywhere.
E por vezes vemo-lo em todo o lado. Everything reminds them of that reminds you of that person. Tudo faz lembrar acerca dessa pessoa. Probably most of you were in love at some point of your life. Provavelmente a maior parte de vós esteve apaixonada a certa altura da vossa vida. And sometimes you even hear the voice of your beloved person, although she or he is not there. Às vezes até podem ouvir a voz da pessoa amada, embora ele ou ela não estejam aí. Or if you see their piece of clothes, Ou ao verem assim um pedaço de roupa, or shoes, ou uns sapatos, then this reminds you of them. isso faz lembrar dele. So, when one loves someone, you always remember them. Então quando alguém ama outro, sempre se lembra dele. When your heart is full of love, you see things differently. E quando o coração está cheio de amor, vemos as coisas de uma forma diferente. Even on the material platform, if you are in love, Mesmo assim numa plataforma material, se estiverem apaixonados, you are softer. ficam mais macios. If someone who is a rough person falls in love, Alguém que seja uma pessoa bruta, se apaixona, then he becomes softer. ele fica mais suave. Like if a boxer falls in love, Por exemplo, assim, se um pugilista, se ele se apaixona, then he is not so rough, at least when he is with his girlfriend. então ele não é assim tão bruto, pelo menos quando está com a sua namorada. Can you tell the person to beware that we are in class here? Because they will be talking as if nothing is happening. And then speak softer. Or speak in some other room. Maybe. It's just the door is open. Yeah, everything is open. So I just can't. It's difficult to concentrate if people are talking. So now in the Bhagavad Gita, Arjuna wanted to see the universal form. Então no Bhagavad Gita, Arjuna queria ver a forma universal. Universal form of Krishna, and Krishna said, you cannot see that form with your present eyes. Era a forma universal de Krishna, e Krishna disse que tu não podes ver essa forma com os teus olhos presentes. I will give you divine eyes. Eu vou te dar olhos divinos. And then Krishna gave him that vision, and he was able to see the universal form. E então Krishna deu-lhe essa visão e ele conseguiu observar a forma universal. So that spiritual vision can be given to us by Krishna. Então essa visão espiritual pode ser nos dada por Krishna, And the practice we can develop e a prática que podemos desenvolver is called Shastra Chakshu. tem este nome, Shastra Chakshu. This means to see through the eyes of the scriptures. Significa ver através dos olhos das Escrituras. That is also a spiritual vision. Isso também é uma visão espiritual. If you look at any situation, physically or mentally, Se olharem para qualquer situação, de uma forma física ou mental, try sometimes taking the Gita and trying to see through the eyes of the Gita. tentem assim desta forma, pegar no Gita e tentar ver através dos olhos do Gita. If I would see it through the eyes of the Bhagavad Gita, how would I see it? Se eu visse esta situação através dos olhos do Bhagavad Gita, como é que eu a veria? So imagine you have spiritual glasses. Imagina que tem assim uns óculos espirituais. Then everything you see is different. Então tudo o que vem é diferente. So you can get spiritual glasses. E podem obter uns óculos espirituais. You just have to go to the right optician. Só têm que ir assim ao médico certo. And that right optician is the spiritual master.
E esse médico correto é o mestre espiritual. He is the topmost ophthalmologist. Ele é o oftalmologista de topo. He operates your eyes from ignorance. Ele opera os olhos tirando a ignorância. Om Jnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. My spiritual master has opened my eyes with the torch of knowledge. Meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a tocha do conhecimento. My eyes were covered by ignorance. Os meus olhos estavam cobertos de ignorância. But he gave me a new vision. Mas ele deu-me uma nova visão. I feel very grateful to him. Sinto-me muito grato a ele. And I offer my obeisances to him. E ofereço as minhas reverências a ele. So you have to go to the right eye doctor. Então tem que ir ao médico certo. Then you can develop a new vision. Assim pode desenvolver uma nova visão. My father got operated from cataract. O meu pai foi operado a cataratas. And he's quite old. He's like 80 years old. 80. Ele é adulto, ele tem 80 anos de idade. So 5 years ago he was operated and he was shocked that he can see so well without glasses. Então ele foi operado há 5 anos e ele ficou espantado como é que ele podia ver tão bem sem óculos. Because they removed this covering. Porque retiraram assim uma cobertura. Similarly, we have to remove that covering of ignorance from our eyes. Da mesma forma, temos que retirar uma coberta de ignorância dos nossos olhos. What is the ignorant vision? Qual é a visão ignorante? If you see a person and you see only a body, Se ao ver uma pessoa, ver unicamente um corpo. that's ignorance. Isso é ignorância. Because actually there is a soul within the body that you don't see. Porque na realidade existe uma alma dentro desse corpo que não consegues ver. But if you have a spiritual vision, you know that there is a soul there. Mas se tem uma visão espiritual, sabe que há lá uma alma dentro. And you need to put ointment on your eyes. E precisa de pôr unguento nos olhos. Spiritual ointment. Unguento espiritual. Or cream. Ou creme. In Braga, we had a seminar called Spiritual Vitamins. Lá em Braga houve seminário que o nome era Vitaminas Espirituais. And the audience, they were thinking they are going to get some special tablets. E o público pensava que iam receber assim uns comprimidos especiais. But we said that these vitamins are something else. Mas nós dissemos, estas vitaminas são uma coisa diferente. Spiritual vitamins for us is spiritual sound. Para nós, vitaminas espirituais é som espiritual. And spiritual food. E comida espiritual. Prasada. Prasada. So, oh, there's more kids coming. Where's the kids? Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. You make sure that okay. This is the boy, huh? Yes, Oh, it is. okay. Yeah. I heard a story about him. Yeah. So now the process of developing that vision is process of Krishna consciousness. Então o processo de desenvolver tal visão é o processo da consciência de Krishna. This verse is a great hope. Este verso é uma grande esperança. It gives a great hope. Dá uma grande esperança. Because you can see Krishna everywhere. Porque consegue ver Krishna em todo lado. Now you may see, I can see Krishna in the sunshine. Nós podemos dizer assim, eu consigo ver Krishna no brilho do sol. I may see Krishna in good things. Eu posso ver Krishna nas coisas boas. But the art of life includes seeing Krishna in bad things.
Mas a arte da vida inclui ver Krishna nas coisas más. There's still a draft. I think from that side it's coming. It's just, if it can be closed, it would be better. Maybe you can put a sign, knock or something. They can knock. Or put a sign like, come in. So that we don't have to keep it all open. Because for me it's really too cold if it's open. Just, I'm sorry, but... Is that okay? What? You think? Yeah, that would help me. If you have a seating. The heater. So if you see Krishna everywhere and in every situation, then your life is completely different. Então, se vir Krishna em todo o lado e em qualquer situação, então a sua vida vai ser totalmente diferente. You see Krishna in sunshine, but also in the clouds. Vê Krishna no brilho do sol, mas também nas nuvens. You see Krishna in pleasant things and in unpleasant things. Vê Krishna nas coisas agradáveis e também nas coisas desagradáveis. Krishna says in the Bhagavad Gita, I am the wind. Krishna diz no Bhagavad Gita, eu sou o vento. So although I like Krishna in the form of sunshine, embora eu goste de Krishna na forma do brilho do sol, now I'm experiencing Krishna in the form of draft. Agora estou a experienciar a Krishna na forma de correntes de ar. But we are trying to make artificial hot wind. Mas vamos tentar fazer aqui ar quente artificial. With the help of Jnana Shakti Prabhu and Dr. Ilya. Com a ajuda de Jnana Shakti e Ilya. And mercy of the electricity companies of Portugal. E também a misericórdia das companhias de eletricidade de Portugal. You see, many people when they seek blessings or mercy, they think about something pleasant for the senses. Então, quando as pessoas buscam bênçãos, elas pensam em qualquer coisa que seja confortável para os sentidos. They say, please give me blessings. Dizem assim, por favor, dê-me umas bênçãos. This means, please pray that my life is easy and pleasant. Então significa, por favor, ora para que a minha vida seja fácil e agradável. But actually, mercy comes in two ways. Mas na verdade, misericórdia vem de duas formas. As something pleasant and something unpleasant. Como uma coisa agradável e como uma coisa desagradável. As pain and pleasure. Assim como a dor e o prazer. As happiness and distress. Como felicidade e aflição. And both are good. E ambas são boas. Because we can learn from both. Porque nós podemos aprender de ambas. So if something is painful or wrong, if you are able to see Krishna, então se alguma coisa está errada ou dolorosa, se consegue ver Krishna, then everything changes. então tudo muda. It's magical. É mágico. It's mystical. É místico. If somebody gives you trouble, se alguém nos traz problemas, you usually don't see Krishna. Normalmente não vemos Krishna. Somebody should quiet them. I'm sorry. I really like children, but we have to have peaceful situation for the lecture. So, if you can learn this one art, então se puderem aprender esta arte of seeing God in every situation, de ver Deus em qualquer situação, seeing His message, ver qual é a sua mensagem, learn something from the situation, aprender algo da situação, move it a little bit to that side. Yeah. And not be upset, e não ficar aborrecido, then many things will be easy for you. então muitas coisas serão facilitadas para si. For example, it will be easy for you to forgive. Por exemplo, vai ser fácil para ti perdoar.
Many people are stuck because they cannot forgive someone who hurt them. Muitas pessoas elas estão bloqueadas porque não conseguem perdoar alguém que as magoou. But if you understand that for some reason God has induced that person to hurt me, Mas compreendermos que por alguma razão Deus induziu tal pessoa para me magoar, and it's also my karma, também é o meu karma, then you don't get angry então não nos chateamos, because you are convinced that God is your well-wisher. porque está convencido de que Deus é o nosso bem-querente. And whatever He gives you, whether it's pleasant or unpleasant, it's for your highest good. E o que quer que Ele dê, seja agradável ou desagradável, é sempre para o nosso bem maior. Therefore, Bhagavad Gita starts with one of the verses, Matras parshas tu kaunteya shitoshna sukha dukkada agamapaino nityas tam stitikshasva bharata. Por isso, Bhagavad Gita começa com este verso. It says that temporary manifestation of pleasure and pain is like appearance of summer and winter. Diz que o aparecimento e desaparecimento temporário da dor e do prazer é tal como o aparecimento e desaparecimento do inverno e do verão. And they all come from sense pleasure, sense perception. E ambos vêm da percepção sensorial. So you can transcend Então é possível transcender the dualities perceived by the senses. as dualidades que são percebidas pelos sentidos. You have probably had experience when it's extremely cold outside, Já tiveram provavelmente a experiência de quando está muito frio lá fora, but you are very much absorbed in something mas está assim tão absorvido em algo and you don't feel the cold. que nem sente o frio. When you get out and I don't know, do skiing, Por exemplo, ao sair e fazer, por exemplo, ski, or sometimes devotees go out and chant on the street and they forget about the cold. ou às vezes os devotos saem para cantar na rua e esquecem-se acerca do frio. So to the senses and the mind you perceive these dualities. Então, através dos sentidos e da mente, nós compreendemos estas dualidades. And you get elated by pleasure for the senses, E nós sentimos assim uma elevação pelo prazer, através do prazer dos sentidos, or you get very much disturbed when senses don't get pleasure. ou então obtemos assim muita perturbação quando os sentidos não obtêm prazer. But when you become transcendental, Mas quando se torna transcendental, you are not affected. não é afetado. If you have been chanting Hare Krishna for 20 years, Se teve a cantar Hare Krishna assim durante 20 anos, you can see how much you have become free pode entender o quanto se tornou livre from identifying with your body de se identificar com o próprio corpo. if somebody insults you Se alguém o insulta and tells you that you are ugly. e diz assim, és feio. So if you get really hurt, that means you still identify with the body. Então se ficamos muito magoados, quer dizer que nos estamos a identificar com o corpo. You may get angry. Pode ficar chateado. You may say, you say I'm ugly? Podes dizer, estás a dizer que eu sou feio? Now I will make sure you are ugly. Eu vou... Now I will make, not only I will break your nose, Não somente eu partirei o teu nariz, but you will become blue. mas vais também ficar azul. I will beat you up so much. Vou-te bater tanto. But if you tell devotee that he is ugly, Mas se disseres a um devoto que ele é feio, because he doesn't identify with the body, porque ele não se identifica com o seu corpo, then he smiles. então sorri He said, you can't see me, e diz assim, tu não me consegues ver, I am inside. eu estou cá dentro. This is just my body, Isto é simplesmente o meu corpo, like a dress. tal como uma roupa. Maybe you will get offended if people tell you you have a horrible dress.
Talvez a gente se sinta ofendido se alguém nos diz que temos um vestido muito feio. Let's say you're a beautiful girl, Dizendo assim que é uma menina muito linda and you know you're beautiful e sabe que é linda, because many people told you, porque muita gente já lhe disse isso, but you have a horrible dress. mas tem um vestido feio. And people say, your dress is horrible. E as pessoas dizem, o teu vestido é So horrível. you're not insulted, you're not offended because you know that under that dress you are beautiful. Não ficas ofendido porque sabes que debaixo desse vestido tu és bela. Similarly, soul is beautiful and the body may be beautiful or not, but you are not offended. Da mesma forma, a alma é bela e o corpo pode ser belo ou não e nós não nos sentimos ofendidos. Alma é bela. Sim. Claro. So, if you see the soul with your spiritual eyes, Então se conseguir ver a alma com os olhos espirituais, then you see people not as bodies. então vê as pessoas não como corpos. And it is said that the beauty of a Brahmana is forgiveness. E é dito que a beleza do Brahmana é o perdão. Or the beauty of a learned man is his learning. Tal como a beleza de um homem educado é a sua educação. If you are learned, you are considered to be beautiful, although you may be ugly. Se tem educação é considerado belo, sendo ou não sendo bonito. This is more for men, Isto é mais para homens, not so much for women. não tanto para mulheres. So you can see how do you see situations in life. Então podemos observar como é que nós vemos as situações da vida. How do you see yourself? Como é que nos vemos a nós próprios? How do you see people around you? Como é que nós vemos as pessoas à nossa volta? And can you see God E conseguimos ver Deus in everyone's heart? no coração de todos. It is said that everybody is a temple of God. Diz-se que todos são um templo de Deus. Every body is a temple of God. Todo o corpo é um templo de Deus. So we offer respects to every body. Então oferecemos respeitos a todos os corpos. Inside is the super soul. Dentro está a super alma. And near the super soul is the soul, that's you. E perto dessa super alma existe a alma e esses somos nós. And that soul is pure. E essa alma é pura. But now it's covered with matter, with the mind and the body. Mas agora está coberta de matéria, com a mente, o corpo, And the false ego, o falso ego, identifying with the body. identificando-se com o corpo. This is our disease. Esta é a nossa doença. This is our main problem. Este é o nosso maior problema. Our problem are not other people. Our problem is that we are identifying with the material body. O nosso problema não são as outras pessoas. O problema é que nós nos estamos a identificar com o corpo material. And we don't see God everywhere. E não conseguimos ver Deus em todo o lado. You may see God on the altar. Podemos até ver Deus assim no altar. You may see God in the Bhagavad Gita. Podemos ver Deus no Bhagavad Gita. You may see God when you win a lottery. Podemos ver Deus quando ganhamos a lotaria. But you don't see God when you get in trouble. Mas não vemos Deus quando entramos em algum problema. Therefore, people whose faith is strong, whose faith is weak, Por isso, pessoas cuja fé é fraca, when they get in trouble, their faith is challenged. It goes down. quando entram em algum problema, a fé é desafiada e desce. Why me? Porque eu I'm so devoted to God. sou tão devotado a Deus. Why bad things happen to a nice guy like me? Por que é que coisas más acontecem a uma pessoa boa como eu? It's not fair. Não é justo. Não é justo means it's it's injustice. Is that true? É injusto. Justo. Injusto. So it's injustice. É uma injustiça. But there is no injustice in the universe. Mas não existe injustiça no If you universo. swallow that statement,
Se conseguirem assim engolir tal frase, 80% of your mental problems will go away. 80% dos problemas mentais vão desaparecer. If you stop asking why me, Se pararem de perguntar porquê eu, why not you? porquê não tu? You think you are nicer than others? Achas que és melhor que os outros? See? I think yes. Acho sim. Well, that's the problem. Então esse é o problema. Now you're nice. Agora és bom. Now you're innocent. Agora és inocente. But in the past you were not. Mas no passado não. You were a Nazi. Foste nazi. You were killing people. Mataste pessoas. You were cheating your wife. Enganaste a esposa. More than in this life. Mais do que nesta vida. You were stealing. Estavas a roubar. And now you're getting some reactions. Então agora estás a receber algumas reações. So it is fair. Então é justo. So if we have spiritual eyes, you see past, present and future, and you are not disturbed. Tendo olhos espirituais, vê-se o passado, o presente, o futuro e não se é perturbado. When you get in trouble, you think, who knows why this is good? Quando se entra em algum problema, pode-se pensar, quem é que sabe o porquê, como é que isto é uma coisa boa? There must be God's plan behind it. Deve haver um plano de Deus por detrás. I want to find out. Eu quero descobrir. My ice cream will melt, so I have to. It was a joke. My ice cream will melt. My ice cream will melt. O meu gelado vai derreter, por isso So I have to move my jacket. tive que tirar o casaco. You got it? You understand? Ice cream? So if you follow this verse, Então, se seguirem este verso, I will give you a practical tip. eu vou dar assim uma dica prática. Ask yourself, where is Krishna Perguntem-se a vós próprios, onde está Krishna in this situation? em tal situação? Give me an example of a situation Deem um exemplo de uma situação where it is hard to see God. aonde seja difícil de encontrar Deus. You can raise your hand and give us an example. Just like that? Podem levantar a mão e dar um exemplo, tá? Yes. Na pobreza. It's difficult to see God in poverty. É difícil ver Deus na pobreza, sim. It is said in the scriptures, Akinchana Gochara, É dito assim nas Escrituras, God is the friend of the poor, Deus é o amigo do pobre. Dina Bandhu. Dina Bandhu. The friend of the poor. Especially, he is the friend of the poor. Ele é especialmente o amigo do pobre. So why someone is poor? Então, por que alguém é pobre? Because they misused God's energy in the past. Porque utilizaram mal a energia de Deus no passado. They overspent. Gastaram demais. Ishopanishad said everybody has a quota. Uma escritura, Sri Upanishad diz que todos têm uma certa cota That is given to you by your karma or by God. que é dado por karma ou por Deus. If you spend more than that, you get in debt Se gasta mais do que isso, fica em dívida and you have to pay. e tem que pagar. So those so-called poor people, they were actually very, very, luxurious. Então, as pessoas que são pobres foram no passado muito luxuriantes And they probably didn't help the poor. e provavelmente não ajudaram pobres. They had too much and didn't share it. Tinham muito e não partilharam. And now in this lifetime they have to suffer like this. E agora nesta vida têm que sofrer dessa forma. Now it doesn't mean we shouldn't help them. Não quer dizer isto que não os devemos ajudar. We should feed them, Devemos alimentar. but they are not innocent.
mas não são inocentes. And they are not victims of the whims of God. E não são assim as vítimas dos desejos de Deus. They are getting reactions from their past activities. Estão a receber reações de atividades passadas. And if you are in that situation, then you know why you are poor. E se está nessa situação, sabe porque é que é pobre. It's not an accident. Não é um acidente. But still, if you connect with God, Mas ainda assim, se ligar a Deus, you can change your karma. pode mudar o karma. And He can erase your karma. E Ele pode apagar o karma. And you can get rich again. E pode se tornar novamente rico. But now, get rich with the idea to give. Mas agora, ficar rico com a ideia de dar. Don't become greedy. E não fique ganancioso. So, God can give you unlimited opulence. Deus pode dar opulência ilimitada. He's Bhagavan. Ele é Bhagavan. Yesterday I saw a video Ontem vi um vídeo which explains the debt of the United States. que explicava a dívida dos Estados Unidos. It's $17 trillion. É assim 17 trilhões de dólares. And then the man was explaining if they take all the money from all the rich people, it will also make America survive for 1 year only. E eu dizia o comentador que se tirassem o dinheiro todo dos homens mais ricos, faria a América sobreviver somente durante 1 ano. And then they are broke. E depois novamente ficariam falidos. So why America is in debt? Então porquê que a América está em dívida? Because they misused God's gifts. Porque utilizaram mal as dádivas de Deus. And they are misusing God's gifts in other countries. E estão a utilizar mal as dádivas de Deus noutros países. In the name of protecting democracy, they are taking oil from everywhere. Assim, em nome de proteger a democracia, estão a explorar petróleo de todo lado. Everybody knows this. Toda a gente sabe isto. Even kids in the school know what America does. Mesmo as crianças na escola sabem o que é And que a now América faz. America has to pay. E agora a América tem que pagar. They have so many hurricanes. Tem assim tantos furacões. They have a national debt. Tem uma dívida nacional. And the poor presidents, they are promising, but they can't do anything. E os pobres presidentes, eles estão a prometer, mas eles não podem fazer nada. Obama probably will be kicked out. Provavelmente Obama vai ser expulso. And then the other guy will be also kicked out. O próximo também terá que sair. Because they are not saying, let's start to follow God. Porque eles não dizem assim, vamos começar a seguir Deus. They are saying, my plan will save you. Eles dizem assim, o meu plano vai salvar-vos. No way. Não há hipótese. So, there is cause, there is effect. Então existe causa e existe efeito. Nothing is an accident. Nada é um acidente. Does it make sense to you? Isso faz sentido a vocês? Yeah. Okay. Yeah. So, if you develop transcendental knowledge, Então, se desenvolver conhecimento transcendental, you will be able to see through the eyes of the scriptures. vai conseguir ver através dos olhos das Escrituras. Therefore, I recommend for you to read the Bhagavad Gita, read the Science of Self-Realization. Por isso eu recomendo-vos a lerem o Bhagavad Gita, a lerem a Ciência da Autorrealização. Learn to see everything through the eyes of the Bhagavad Gita. Aprendam a ver tudo através dos olhos do Bhagavad Gita. Especially difficult situations in your life. Especialmente as situações difíceis da vossa vida. And thank God. E agradeçam a Deus. And do your best. E façam o melhor. And discuss with senior devotees, how can I cope with this situation? Assim, discutam com devotos mais experientes, assim, como é que eu posso tirar o melhor desta situação? How can I see an opportunity in this problem? Como é que eu posso ver uma oportunidade neste problema? How can I see the merciful hand of God in this problem? Como é que eu posso ver a mão misericordiosa de Deus neste problema? Then you will become wise. E então tornar-se-ão sábios. Because God is ready,
God is ready to help you and to guide you. Porque Deus ele está pronto a vos ajudar e a guiar. This book brought me to spiritual life Este livro trouxe-me aqui à vida espiritual 30 years ago. há 30 anos atrás. And I translated it into my language. Eu traduzi-o para a minha língua. And I'm still here. Ainda estou aqui. It's a wonderful book. É um livro maravilhoso. It has everything. Tem tudo. About yoga, about Jesus, Acerca de yoga, acerca de Jesus, about how to recognize who is a saintly person and who is a cheater, como reconhecer quem é uma pessoa santa e quem é um enganador, how to recognize a guru, como reconhecer um guru, what is the best, the fastest way in this age to make advancement, qual é a forma mais rápida nesta era para fazer avanço and how to see with spiritual eyes. e como ver com olhos espirituais. So take advantage. Então tomem benefício dele. Take advantage of these wonderful books to develop this spiritual vision. Tomem a oportunidade deste livro para desenvolver visão espiritual. I want to end with a little story of a man who didn't see God, although God came. Eu quero acabar com uma pequena história de um homem que não viu Deus, embora Deus tenha vindo. There was a tsunami in his village, Houve assim um tsunami na sua vila and the water was rising. e a água começou a subir, And the boats were coming to save people. e havia barcos a virem para salvar pessoas. And this man was very God-fearing and dedicated to God. E este homem era muito temeroso a Deus e era muito dedicado a Deus. And he said to these people that, God will help me, you don't have to help me. E ele dizia às pessoas assim, olha, Deus vai me ajudar, tu não precisas de me ajudar. And the water level was rising and he got drowned and dead. E então a água estava a subir e entretanto ele foi afogado. Because he was a pious man, he went to heaven. E porque ele era um homem assim piedoso, ele foi para o céu. And he wanted to complain to God. E queria se queixar a Deus. Why did I die like this? I mean, where were you? E eu disse, porquê que eu morri desta forma? Onde é que estavas tu? He said, why didn't you save me? Ele perguntou, porquê que não me salvaste? He said, I sent 6 boats for you, but you didn't take any. E ele disse, eu enviei 6 barcos para ti, mas tu não apanhaste nenhum. So he didn't see that God was helping. Então ele não viu que Deus estava a ajudar. Another man was always praying to win a lottery. Outro homem estava sempre a rezar para ganhar a lotaria. And he died without winning the lottery. E então depois ele morreu sem ganhar a lotaria. And again, he thought it's unfair, so when he went to heaven, he complained. E da mesma forma ele pensava que era injusto, então quando foi ao céu, queixou-se. He said, why didn't you allow me to win a lottery? E disse, porquê que não me permitiste que ganhasse a lotaria? I was praying to you so much. Eu estava a rezar para ti tanto. He said, because you didn't buy a ticket. E Deus disse, porque não compraste o bilhete? So God is not our servant, we are His servant. Então Deus ele não é o nosso servo, nós é que somos servos dele. So the man who drowned, he didn't see God's help. Então o homem que se afogou, ele não viu a ajuda de Deus. Sometimes a little child can tell you things that directly come from the mouth of God. Por vezes uma pequena criança pode dizer-nos coisas que vêm diretamente da boca de Deus. Wonderful message that you need to hear. Mensagens maravilhosas que precisamos You say, escutar. You're a little kid, I don't want to listen to you. Nós dizemos, és um pequeno rapazinho, não quero ouvir-te. Why not? Por que não? God can talk through anyone. Deus pode falar através de qualquer um. So I wish you good luck in developing your spiritual vision. Então eu desejo boa sorte ao desenvolver a visão espiritual. If you have a problem or a challenge in your life that you cannot see with spiritual eyes, Se tiverem um problema ou um desafio na vida que não consigam ver com olhos espirituais, you can meet me over the next 2 days, podem me encontrar nos próximos 2 dias. and I will do a little operation.
E eu farei assim uma pequena operação. I have a nice ointment, Eu tenho assim um creme assim bom. and if you are a good patient, I will give you a sweet. E se forem até um cliente bom, eu dou um doce. Not in the eyes, but in the mouth. Não nos olhos, mas na boca. And then you can see every situation with spiritual eyes Então poderão ver qualquer situação com olhos espirituais. and become peaceful. E então ficar pacíficos. Become peaceful with your destiny. Ficar em paz com o vosso destino. Be at peace with God and with yourself. Ficar em paz com Deus e com vós próprios. If God hugs you, you say thank you. Se Deus te abraça, dizes obrigado. If God hits you, you say thank you. E se Deus te bate, tu dizes obrigado. And when He sees that you are so strong, E quando Ele vê que és forte, then He will make you so empowered então Ele vai tornar-te assim tão cheio de poder that you will become a spiritual ophthalmologist. que vais te tornar um oftalmologista espiritual. And you will operate other people's eyes. E então operarás os olhos de outras pessoas. Do you have any preguntas? Perguntas? Who has the best question? Quem tem a melhor pergunta? Everything was so clear. You're so kind. But when I say who has the best question, then that's the best way to make everybody not make a question. Yes. Talvez vou falar em português, podes traduzir? No início, o Prabhu disse, citou aí um verso não, disse que os impressionalistas são chamados de suicidas, não é? Espirituais. E Spiritual suicide. até que ponto isto é verdade? Ou seja, elas deixam de existir como almas ou não? Ou simplesmente entram numa espécie de um estado não manifestado? Ou seja, o que quer dizer suicídio espiritual? No. The question is, the word was mentioned that the impersonalists were spiritual, committing spiritual suicide. The question is, what does this actually means? Their soul disappears? Or No. No, it means that they deny their identity as a person. Então, significa que ele nega a sua identidade como pessoa. Deny their spiritual identity as an individual person. Negam a identidade espiritual como pessoa They individual. want to merge into the light E querem-se assim fundir na luz and become one with everything. e tornar-se com tudo. But we are eternally individuals. Mas nós somos eternamente indivíduos. Natvevaham jatunasam natvam nemedam janadipaha nachaiva nana bhavishyama sarve vayamata param. Krishna says, I am eternally individual and you are eternally individual. Krishna diz, eu sou um indivíduo eterno e tu és um indivíduo eterno. Look at Bhagavad Gita 4:10. Olha assim para o Bhagavad Gita. Later. Olha, vê no Bhagavad Gita There is an 4:10. explanation of the fear of personal identity. Aí há uma explicação do medo de uma identidade pessoal, Which is a type of attachment to the material world. que é uma espécie de apego ao mundo material. So impersonalism is another way to avoid God, Então o impersonalismo é uma forma de evitar Deus, with having a spiritual excuse. mas tendo uma desculpa espiritual. We are experts in excuses how to avoid God. Nós somos muito peritos em desculpas de como evitar Deus. I can't surrender to God because there is a financial crisis in Portugal. Eu não posso render a Deus porque existe uma crise económica em Portugal And there is no jobs. e não há trabalhos. And the waves on the beaches are too high.
As ondas do mar são muito altas. And what else is the problem here? People are too nice. People are too soft. Everything comes later than the rest of Europe. Everything Portugal is always late. Everything what? Comes later than the rest of Europe. Portugal is always late. Comparing to Europe. Okay, so but now you have an opportunity to be faster than the Europe, because Europe is still sleeping. Então agora existe uma oportunidade de ser mais rápido que o resto da Europa, porque o resto da Europa está ainda a dormir. Europe is sleeping spiritually. Está a dormir espiritualmente. So use your sunshine for spiritual advancement. Então utilizem assim este brilho do sol para avançar espiritualmente. Don't just melt in the sun as a sugar. Não somente fiquem a derreter ao sol assim como açúcar. Especially now the warm weather is coming. Especialmente agora que chega o tempo quente. Oh, I can't chant Hare Krishna. Oh, eu não posso cantar Hare Krishna. It's too hot. Está muito quente. Hare Krishna. I have to sleep in the sun. Tenho que dormir ao sol. Be baked in the sun. E ficar assado ao sol. Get a dark skin. Obter assim uma pele escura. And the holy name disappears. E desaparece o santo nome. Oh, you can be in the sun, but chant Hare Krishna. Podem estar ao sol, mas cantar Hare Krishna. We were just on the beach 2 hours ago, Há 2 horas atrás estávamos na praia, but we chanted japa mas cantámos japa. and played with the waves a little bit. Brincámos com as ondas um pouco. Mainly, Gabriel was getting wet, Principalmente o Gabriel. but I Molhou-se. also got wet. My trousers, Eu também me molhei nas calças. because the waves cheated me. As ondas enganaram-me. They look small, then at once, boom. Pareciam assim pequenas, mas rapidamente vieram. So I was thinking, how can I be Krishna conscious on the beach? E eu estava a pensar, como é que eu posso ser consciente de Krishna na Krishna praia? says in the Bhagavad Gita, I am the ocean, Krishna diz no Bhagavad Gita, eu sou o oceano, I am the wind, eu sou o vento, I am the light of the sun. eu sou a luz do sol. So we can experience Krishna in the elements. Então podemos experienciar Krishna nos elementos. Then I've seen the waves splashing the rocks. Então vi assim as ondas assim esmagarem-se contra as rochas. And I was thinking, this is like my mind E estava a pensar, isto é tal como a minha mente, when I get disturbed quando eu fico perturbado. by lust, anger and greed. Assim a minha luxúria, a minha fúria e ganância. Furia. It's so strong. É tão forte. So we can learn from nature. Então nós podemos aprender da natureza. But we are always a person. Mas somos sempre uma pessoa. And you are a blissful person, Sachitananda. E és uma pessoa bem-aventurada. Sachitananda. So choose to be happy. Então escolhe ser feliz. Choose to be blissful. Escolhe ser bem-aventurado. Choose to be grateful to God. Escolhe ser grato a Deus. And choose to see Him everywhere. E escolhe vê-lo em todo lado. Okay, last question.